Bom, vamos falar um pouco sobre Lúcifer. A religião diz que Lúcifer, ele era um anjo de luz. E Lúcifer queria ser maior do que Deus. Lúcifer queria ter um trono acima do trono de Deus. E Lúcifer fez uma rebelião no céu e arrastou a terça parte dos anjos. É isso que a religião fala sobre Lúcifer, né? E que as pessoas que também estão inclusas na religião dizem. Só que eu pergunto para essas pessoas que dizem isso: quem viu a rebelião? Vocês viram a rebelião? Aonde está escrito isso? Aonde? Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler. O que diz o título? Profecia contra o rei de Tiro. Profecia contra. Contra quem? Contra o rei de Tiro. Tá bom? Vamos ler o versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aqui é Deus falando a Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Espera aí. Dize a quem? Ao príncipe de Tiro. Dize ao príncipe de Tiro. Então perceba que o que será dito aqui nesse capítulo será dito para o príncipe de Tiro. Vou até aqui dar um zoom para vocês. Príncipe de Tiro. Dize ao príncipe de Tiro. Tudo bem? Então o que será dito aqui será dito para o príncipe de Tiro. Vamos ler. O que será dito para o príncipe de Tiro? Dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Deus, através de Ezequiel, falou para Ezequiel falar isso para o príncipe de Tiro. Porque aqui está, dize ao príncipe de Tiro. E quem era o príncipe de Tiro? O príncipe de Tiro, ele era um príncipe soberbo. Tudo bem? Ou seja, ele queria ser maior do que Deus. Ele se achava Deus, literalmente. Daí Deus estava repreendendo o príncipe de Tiro. Ou seja, todo esse contexto aqui é exatamente, diretamente para o príncipe de Tiro. Porque ele se achava Deus. É por isso que ele diz assim, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Olha só a ousadia desse príncipe, dizendo que ele era Deus. E que sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Daí o que Deus falou? E não passas, aqui e não passas de homem. Homem, tá bom, gente? Não é Lúcifer, porque a religião diz Lúcifer. A religião diz que é Satanás. A religião diz que era um anjo de luz. Mas não, Deus fala para o príncipe de Tiro. E não passas de homem. E não és Deus. Ou seja, o príncipe de Tiro falava, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Daí Deus falava, mas tu é homem. Tu não passas de homem. E não és Deus. Simples assim, gente. E infelizmente, é exatamente assim que os pastores e os bispos se sentem. Eles sentem como se fosse Deus. É exatamente assim que os pastores das igrejas se sentem. Deus. Eles acham que eles são Deus. Então percebam, vocês podem ler aqui depois todos os versículos e vocês vão perceber que todos os versículos serão direcionados para o príncipe de Tiro. Tanto que tem uma parte aqui nesse capítulo em que Deus manda estrangeiros matarem o príncipe de Tiro. E Deus fala, príncipe de Tiro, quando esses estrangeiros vierem te matar, você vai dizer, eu sou Deus? Eu não estou mentindo, gente. Está bem aqui, É aqui, Está no versículo 7. Aqui, versículo, vou focar aqui, peraí. Versículo 7. Eis que eu trarei sobre ti
os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles, versículo 8, eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. 9. Dirás ainda diante daquele que te matar? Eu sou Deus? Também aqui, ó. Dirás, de novo, versículo 9. Dirás ainda diante daquele que te matar? Eu sou Deus? Ou seja, príncipe de Tiro, quando os estrangeiros vierem te matar, você vai poder falar, eu sou Deus? Entenderam, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Porque quando eles falam que Lúcifer era um anjo de luz, que Lúcifer fez uma rebelião no céu, eles vêm exatamente para esse versículo. E não tem apenas esse versículo, não tem apenas esse capítulo, também tem outros capítulos. Só que o que acontece? A religião, ela lê a Bíblia de forma literal. E a Bíblia, ela não foi feita para você ler ela de forma literal. Porque a Bíblia tem muita figura de linguagem. Então, se você não entender isso, você vai levar tudo de forma literal. E você vai achar que Lúcifer era um anjo de luz, que ele fez uma rebelião no céu, que ele arrastou a terça parte dos anjos. Mas eu provei para vocês que tudo aqui foi dito para o príncipe de Tiro. Bom, e é isso. Era o príncipe de Tiro querendo ser maior do que Deus. E Deus apenas repreendeu ele, dizendo que ele era apenas um homem e não era Deus. E é exatamente isso que eu digo para os pastores e os bispos. Vocês não passam de homens. Apenas isso. Até mais. Compartilhe. Tchau.